Fala galera, aqui é Wagner Romero falando de Copa e nada mais, fazer um breve resumo aí dos dias 16 e 17 da Copa, porque eu não consegui, fiquei sem internet, obrigado Vivo por me deixar sem internet, então não tinha como fazer o vídeo do dia 16, também não podia gastar o meu 5G porque eu queria ver o jogo da África do Sul e Canadá, então é isso aí. Enfim, começamos o dia 16 da Copa com a definição do grupo da Inglaterra, onde tivemos aí a Croácia vencendo a Gana por 2-1, conseguindo essa classificação, mesmo com essa geração aí envelhecida, conseguiu aí mais pro final do jogo a vitória. Eu obviamente não vi tanto esse jogo, vi mais o jogo da Inglaterra, mas o pouco que eu vi foi mais uma vez o Gana jogando a lá Carlos Queiroz, defendendo muito, tentando sair em algum contra-ataque ou outro, acabou até tendo uma outra chance, conseguiu até empatar o jogo ali em determinado momento, mas não foi páreo para segurar a Croácia, que garantiu mais uma classificação para o mata-mata de Copa. Depois tivemos uma decepcionante Inglaterra vencendo por 2-0 o Panamá. Primeiro tempo achei bem ruim na Inglaterra, 0-0 terminou. O Panamá teve até chance também. Fez um bom jogo o Panamá, aliás, né? Aliás, eu fico meio na dúvida se o Panamá jogou bem ou se a Inglaterra que tá manhaca desgraçada, né? Eu acho que eu fico com meio a meio aí. E aí no segundo tempo, um gol do Jude Bellingham num escanteio, depois um gol do Kane, as duas grandes figuras dessa seleção inglesa acabaram garantindo aí, cravando essa vitória da Inglaterra. Depois tivemos o melhor jogo para mim dessa primeira fase da Copa, Colômbia e Portugal, um 0-0 que deu gosto de ver. As duas seleções tiveram oportunidades de gol, poderiam ter feito gol, mas justiça seja feita, Colômbia jogou muito. A Colômbia deu um recado nesse jogo para todas as outras seleções que ela tem condições sim de enfrentar qualquer seleção desse torneio, qualquer seleção mesmo, porque tem uma geração muito boa de jogadores, o time parece muito bem entrosado, querendo muito, podia hoje tranquilamente ter vencido Portugal aí por um 3-1 talvez, acho que Portugal merecia pelo menos marcar um gol, e fica como alerta Portugal, né, que tem um grande time para mim em termos de nomes de jogadores, só está atrás da França, mas em termos de qualidade de jogo, Portugal está deixando a desejar muito nessa Copa do Mundo, então parabéns para a Colômbia, mesmo tendo sido 0-0 o jogo. No outro jogo do grupo, o Congo conseguiu sua classificação, vencendo de virada o Uzbequistão por 1-0, o gol do Uzbequistão, aliás, um golaço do Shourumodov, que joga no futebol turco, se não me engano. Depois o Congo conseguiu a virada 3-1, colocando mais um africano na fase de 16avos dessa Copa. Para finalizar a rodada do dia 16 da Copa do Mundo, tivemos um eletrizante Argélia e Áustria. O empate classificava as duas seleções, mas olha, não foi um empate, um joguinho amigo ali, um jogo de compadre não. As duas seleções procuraram vencer, não foi um jogo de extrema qualidade, apesar dos 3-3, mas foi um jogo bem elétrico aí. A Argélia chegou a fazer 3-2 no finalzinho do jogo com o Mahrez, resultado esse que eliminava a Áustria e classificava o Irã como ali o oitavo melhor terceiro colocado, mas daí no lance seguinte, praticamente o último lance do jogo, a Áustria conseguiu um empate 3-3, então o Irã comemorou uma classificação durante 2 minutos e depois viu tudo ruir. Então com esse 3-3 as duas equipes saem classificadas aí para a próxima fase da Copa do Mundo. E depois tivemos ali um 3-1 da Argentina em cima da Jordânia, que já era esperado. A Jordânia é uma seleção realmente muito fraca, então ela esperava que eles fossem fazer um gol na Argentina e que o goleiro da Jordânia não fosse tão amigo assim dos argentinos, né? O primeiro gol de falta já é um gol do Lo Celso, onde o goleiro tenta adivinhar o canto, eu nunca vi disso. E depois o gol de falta do Messi, a bola passou a, sei lá, menos de 1 metro das mãos e dos pés do goleiro, que ficou parado olhando a bola entrar. Talvez ele quisesse estar na história da Copa do Mundo também como o 19º gol do Messi nas histórias da Copa do Mundo. E aí pulamos para hoje, onde tivemos o primeiro jogo dessa fase 16avos de final da Copa do Mundo, onde o Canadá, que não jogou em casa, jogou em Los Angeles, porque ficou em segundo no seu grupo, né? Enfrentou a África do Sul. O Canadá até começou bem o jogo, e apertando a África do Sul, mas aos poucos a África do Sul foi equilibrando o jogo, e a África do Sul hoje usou um método de jogo que é a questão da posse de bola. Quando tu tem a posse de bola, tu tem duas possibilidades. Ou tu quer ter a posse de bola para controlar o jogo e agredir o adversário, agredir, fazer gol, não bater no adversário,
ou tu quer ter a bola para o adversário não ter ela e tu não ser atacado. E a África do Sul claramente optou por essa segunda opção, procurou ter a bola até de maneira perigosa várias vezes, saindo ali de trás com os goleiros, com os zagueiros, trocando muito passe, né, passes arriscados, às vezes quase tendo a bola roubada, mas tudo isso para não permitir que o Canadá tivesse a bola e não agredisse a África do Sul. Esse método de jogo funcionou durante boa parte do jogo, mas no geral, se a gente for olhar ali os 90 minutos, os 100 minutos contando os acréscimos, o Canadá foi uma equipe melhor. Não acho que a África do Sul tenha jogado mal, acho que dentro do que ela queria fazer para o jogo ela foi bem, mas o Canadá realmente buscou vencer o jogo. O goleiro da África do Sul fez várias boas defesas durante o jogo, e aí, só que o futebol ele é cruel, né? Aí o Eustáquio, o jogador que já jogou no Porto e tal, de ascendência portuguesa, acabou acertando um chute fora da área, faltando aí 2 minutos para encerrar os acréscimos, onde parecia que a gente ia para uma prorrogação e talvez pênaltis. Aí fez o gol que colocou o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo, lembrando que o Canadá pega quem vencer de Holanda e Marrocos, ou seja, provavelmente o Canadá dará adeus à Copa do Mundo já na próxima fase, mas já está na história aí, passou um mata-mata, está nas oitavas, tá certo? Wagner Romero falando de Copa e nada mais, feito.